Aí, passaram bem? Tudo em paz? Bem-vindos. Pastor Jefferson e eu temos uma filosofia. Nós queremos fazer sempre da igreja um lugar muito aconchegante. A gente sofre o dia inteiro com muita coisa e tem que ser abraçado aqui na igreja, amado, paparicado, bem tratado. Eu mostrei para ele um vídeo que eu recebi hoje, me deu até vontade de mostrar para eles, viu? É que dá confusão se eu mostrar, sabe? O camarada pregando assim, ele, acho que o vídeo deve ter uns 10 minutos ou 15, descascando abacaxi azedo assim. Só isso. Não tinha nada de doce no abacaxi. Fiquei pensando, né? A pessoa trabalha às vezes a semana inteira, chega no sábado, vai para a igreja e sofre de novo, né? A igreja é o lugar para a gente se sentir bem, porque é a casa de Deus. E quando eu ia para a casa da minha mãe, do meu pai, a minha mãe me recebia com canjica, aquela que vai leite condensado, amendoim torrado, moído, canela. Alguém não jantou aí? E ela fazia uns biscoitinhos no forno. Ah, meu Deus. Então eu chegava em casa e era assim, né? Quando nós chegamos na casa de Deus, tem que ser assim. E quem está aqui tem que fazer isso, né? Parabéns pela filosofia que bate direitinho com a minha também. Louvado seja Deus. Bem-vindos, esperamos que vocês se sintam bem. Nós já falamos sobre a Páscoa, os pães asmos e as primícias. Só para relembrar rapidinho. Fizemos uma conexão com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Está certo até aqui? Tudo ok? Me lembro de ter dito o seguinte, que as festas, elas representam o plano da salvação e às vezes elas representam a nossa vida individual. É mais ou menos como as 7 igrejas do Apocalipse. Cada uma delas tem um período, todas elas representam a história do plano, mas em algum momento uma delas ou outra delas ou outras podem representar também a nossa experiência espiritual. Hoje vamos tratar sobre o Pentecostes. Bíblia. Um trechinho só, rapidamente. Vou pôr aqui a muleta hoje. Nós estamos em Levítico. Dá para fazer uma semana inteira, tá vendo? Num capítulo apenas da Bíblia, né? Verso 15. Levítico 23, 15. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato ao 7º sábado. Contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães, para serem movidos, e 2 dízimas de 1 éfa de flor de farinha. Levedados se cozerão, são primícias para o Senhor. 50 dias após a festa das primícias, mais ou menos, maio ou junho, a festa coincidia com o final da colheita. Vocês observaram que quando nós tivemos a festa dos pães asmos, não tinha fermento? Lembram disso? E agora Deus diz que tem que ter fermento. E daí? É simples. Porque aquela festa, ela representava o Senhor Jesus. Fermento, na Bíblia, algumas vezes simboliza pecado, mofo, hipocrisia, como eu ensinei, e outras coisas mais, né? Por que agora tem fermento? Porque agora é obra... Obrigado, pastor. Porque agora é obra do homem. Não é de Deus. E mesmo com o fermento do pecado, quando a obra do homem é batizada com o Deus Espírito Santo, ela é aceita por Deus. Olha que impressionante. A nossa vida, ela tem que ser movida pelo Deus Espírito Santo.
Veja que as 3 primeiras festas, elas ensinam o ministério terrestre de Jesus. A 4ª festa ensina o ministério terrestre do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele passou um tempo aqui ensinando os discípulos, 40 dias. Depois ele ascendeu para o céu. Se ele foi, já que ressuscitou, eu não sei. Uma coisa eu sei. Quando a mulher tentou abraçar o pé de Jesus, ele falou: eu ainda não subi para o meu Pai. Pode ser que ele tenha ido e voltado e ficado aqui os 40 dias, ou tenha ficado aqui os 40 dias. E tenha subido só depois dos 40 dias. Depois dos 40 dias, são 10 dias até a festa do Pentecostes. O Senhor Jesus prometeu: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu soprarei sobre vós o Espírito do meu Pai. Tudo na Bíblia. Pedro, um homem iletrado, ele pregou um dos maiores sermões que o homem pode pregar. Estavam reunidos ali, além da cúpula dos principais da religião, pessoas de diversos pontos, de diversos lugares, e de maneira intrépida, sem temor, Pedro pregou o Senhor Jesus. Se Pedro pregou o Senhor Jesus e converteu 3.000 homens, mais ou menos, num sermão, o que é que nós temos que pregar? Já pararam para pensar ou não? Eu não estou criticando nenhum pregador, porque eu sou um dos pregadores. Mas às vezes nós gastamos muito tempo pregando um monte de coisas e nos esquecemos do que é principal. Quem tem que ser pregado é Jesus. As doutrinas, elas são muito importantes, irmãos. Mas elas não têm valor nenhum sem Jesus. Nenhum. Percebem ou não? Então, nós precisamos ensinar a doutrina para que a pessoa entenda o que é que tem que fazer da vida. Mas o centro de cada doutrina tem que ser o Senhor Jesus. Na verdade, as doutrinas não tem significado nenhum. E Pedro falou: esse Jesus que vocês crucificaram. O cara tomou um chá assim de macheza, né? Ou sei lá do quê. Esse Jesus que vocês crucificaram, ele é o Filho de Deus. Nós temos que viver movidos pelo Espírito de Deus, porque quem comanda a igreja de Deus agora, depois da ascensão de Cristo, depois do Pentecostes, é o Deus Espírito Santo. E olha, nós deveríamos aprender, quando nós vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma comissão, vamos escolher isto ou aquilo, deveríamos orar e pedir a direção do Deus Espírito Santo, mas deixar o Deus Espírito Santo conduzir a reunião. Porque às vezes nós fazemos a reunião, hipocritamente, nem sei se existe essa palavra, se não existe, acho que existe, mas se não existe, está criada. Hipocritamente nós pedimos a direção do Espírito Santo, mas nós já sabemos tudo o que vai acontecer. E os outros também já sabem. Eu acho que tem alguma coisa errada. É um tipo de cristianismo que o dia que bater no espelho da verdade, que é o Senhor Jesus, vai dar alguma confusão. Nós temos que ser sinceros. Eu acho que o nosso maior testemunho não é nem pregar e nem falar. É a nossa vida. Alguns de vocês sabem que eu sou pescador de pesca esportiva. Alguns até me criticaram, escreveram uma mensagem para mim, coitado do peixinho e tudo e tal, né? E eu acho que essas pessoas também têm razão. O Getúlio Vargas foi o homem que disse que todo mundo tinha razão, né? Um dia a esposa dele foi passar um período no gabinete, chegou um camarada lá, falou um monte de coisa, falou: você tem razão. Saiu, entrou um outro, falou tudo o contrário do que o primeiro falou. E ele falou: você tem razão. Aí quem não entendeu nada foi a esposa, né? Falou: vem cá. Entrou um aí e falou que isso aqui é pedra, você disse que tem razão. O outro entra e diz que é madeira, você disse que tem razão. Mulher, você também tem razão.
Durante acho que uns 10 anos, eu pesquei num pesqueiro em Mogi das Cruzes. Você chegou aí lá comigo, pastor Jefferson, não? Mogi das Cruzes não foi, né? Nós já pescamos em outros lugares. E pescava junto comigo um japonês. Tem alguém de ascendência? Não tem, né? O japonês é difícil dele ser influenciado assim, né? É muito difícil de ser influenciado. E ele tomava assim, bebia, né? Não tomava, bebia, antes do almoço, umas 3 garrafas de cerveja, daquela de 600 ou 700 ml, não sei, grandona assim. E mais uns 3 ou 4 rabos de galo assim. Então chegava a hora do almoço, ele estava quase pegando fogo, né? Meu amigo pescava do lado, a gente pedia um sashimi. O dia que eu pedia, ele comia junto comigo. O dia que ele pedia, eu comia junto com ele. A gente fazia uma salada gostosa para comer junto. Aí um dia ele me liga. E eu pensei, acho que é para combinar a pesca, né? Não, ele queria me contar um milagre. Ele falou, pastor, quero contar um milagre e o senhor é responsável. Eu falei, ai meu pai do céu, lá vem bomba, né? Parei de fumar e de beber. Falei, amém, é um milagre mesmo. Mas por que eu sou responsável? Eu nunca falei. Alguma vez eu falei para o senhor parar de beber? Ele falou, não, o senhor nunca falou. Mas vou contar como é que o senhor é responsável. Espera aí. Aí ele contou o seguinte. Numa dessas idas ao pesqueiro, e depois de tomar um monte de manhã, um monte à tarde, ele foi embora pela Ayrton Senna e não viu o pedágio. E com a Paraty antiga, ele arrebentou aquela cancela, felizmente ela é de isopor, né? Tomou uma multa de 1.000 e não sei quantos lá, um monte de pontos na carteira, e quando chegou em casa ainda tomou aquela bronca da esposa, né? Aí ele falou, se eu fosse igual ao pastor, você não estaria me dando bronca? Que pastor? O pastor que pesca comigo lá. O que ele tem de diferente? Ele não bebe, não fuma. Então seja que nem ele. E esculachou com o marido, né? E o marido resolveu ser como o pastor. E parou de beber e parou de fumar. E falou, e já faz uns 2 a 3 meses que eu não fumo e não bebo. E nós marcamos então uma pesca para comemorar, né? Porque a gente só precisa de um motivo. Se não tiver, a gente cria. Eu nunca falei para ele deixar de beber. Nunca. Pode ser que você nunca tenha pregado para alguém de voz assim. Mas as pessoas estão olhando. E um dia, aquele Espírito que o Senhor Jesus, que Deus mandou, porque aceitou o sacrifício de Jesus, e a prova de que Deus aceitara o que Jesus fizera aqui, foi o envio do Espírito Santo. Esse Espírito, que é o que governa os corações. Um dia ele vai fazer as pessoas lembrarem de você. Quando você foi bom com a pessoa, amável, agradável, não chato. Porque, sinceramente, ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa azeda. Já perceberam ou não? Não gosta. Olha, o cristão, ele não pode tomar banho de limão de manhã, gente. O cristão tem que tomar banho no mel, se for tomar banho em alguma coisa de manhã. Tomar banho no limão não dá certo. Fica azedo, ácido. É ruim. Se as pessoas soubessem tudo que nós sabemos, gente, já pensaram? Elas seriam tão felizes quanto nós somos. Se as pessoas soubessem. Bem, Pentecostes é um marco. Veja que a história, ela pode ser contada pelas festas, né? Primeira vinda de Cristo, Páscoa, pães asmos, primícias. Ok? Nesse intervalo, o dom do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. O assunto de amanhã tem a ver com a quinta festa, as trombetas. E as trombetas têm a ver com a pregação da volta de Jesus. As últimas festas se relacionam com o fim da história. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. Eu não posso dizer que tenho vivido,
porque é presunção, mas eu tenho pregado confiando no Espírito Santo. As pessoas se convertem. Não é porque eu prego bem e bonito, porque não é verdade isso. As pessoas se convertem porque o Espírito Santo toca o coração. Para vocês terem uma ideia. Eu fiz um culto uma vez para as crianças levarem os animais na igreja. Animais de pequeno porte. Um gatinho, um cachorrinho que pode segurar no colo, um passarinho, né? A neta do Dr. Wilson Roça levou um cachorro sem brincadeira. Ele parecia um garrote assim, um bezerro. Só que ela ficou na porta assim da igreja, né? Mas eu descobri que umas meninas do internato levaram 3 filhotes de gambá. Acreditam? Porque o trator acho que atropelou a mãe e as meninas do internato pegaram os 3 gambazinhos. Olha, eles são lindos quando são bebês, viu? É verdade. E elas pegavam leite no refeitório e com uma mamadeirazinha, elas davam leite para os gambazinhos. E criaram eles. Depois começa a ficar grande, começa a ficar cheiroso, né? Ou mal cheiroso, sei lá. Muita gente me criticou porque eu fiz um culto com animais. Aí o negócio foi parar no Vaticano. No curso de teologia, é verdade. Aí os alunos, peraí, pastor Estina tem direito de fazer isso? Está certo ou está errado? E virou uma confusão. Aí um doutor em teologia falou assim, olha gente, vamos acabar com essa conversa. Se ele está certo ou está errado, eu não sei. Mas no Salmo 150, o verso 6 diz assim, todo ser que respira, louve ao Senhor. Uma senhora viu o vídeo, advogada da Igreja Universal. Olha só. Aí escreveu um e-mail, e o e-mail foi parar com a Celi, a minha secretária. E ela queria saber se eu dava atendimento. Veja como o Espírito Santo trabalha de um jeito que a gente não entende. Aí a Celi disse, claro, quer vir aqui? Ele atende você pessoalmente. Ela foi um sábado na igreja. Deus foi tão bom que ela veio assistir o sermão e eu atendi no intervalo, entre um sermão e outro, porque aí temos a escola sabatina e temos também um terceiro culto, que é o do meio. O resumo da história é o seguinte, uns 6 meses depois eu batizei essa advogada. Quem é que faz a obra? É o Espírito Santo. Pode ser que essa senhora, ela poderia aceitar Jesus de um outro jeito, conhecer a Bíblia tal qual ela é, de um outro jeito. Mas Deus escolheu esse jeito e me deu essa ideia maluca. E eu, como tenho coragem de fazer certas coisas, porque Deus mandou eu fazer, eu faço mesmo. E Deus salva as pessoas. Quem é que converte? Não é o pregador, não é o cantor, não é quem ora. Gente, quem converte é o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor que fala. Eu sou testemunha disso. Eu vou terminar hoje contando uma experiência. Não sei se a irmã Elisa está por aí, aquela que morou em Sacramento, na Califórnia, acho que hoje ela não está aqui, mas ela conhece essa história. Eu fui fazer um evangelismo lá. E lá, diferente daqui, que a gente fica a semana inteira, a gente faz as reuniões sexta, sábado e domingo, e aí segunda, quinta não tem nada, e faz de novo sexta, sábado e domingo. E tinha um camarada lá, o camarada era bem abençoado assim, sabe? Era mais ou menos dessa largura assim, ó. Fotógrafo. E não sei por que cargas d'água ele descobriu o meu e-mail. E já na primeira sexta-feira à noite já tirou uma multidão de fotos e mandou pelo menos umas 15 para o meu e-mail. Aí eu descobri que o William Teixeira, filho do pastor Reni Teixeira Reis, que foi quem deu o meu e-mail para ele. E no sábado estava ele lá, com a máquina fotográfica, máquina poderosa, tirava foto de tudo quanto é jeito. O camarada era tão fotógrafo que o nome dele é
David Duran. Que tal? Sábado tirou aquele monte de fotos. No domingo de novo, eu falei, puxa, acho que Deus está querendo falar alguma coisa para mim, eu não estou entendendo. E eu fiquei pensando. Perguntei para o William se ele era membro da igreja, o William falou, não é. Eu falei, então nós precisamos visitá-lo, porque esse monte de foto aí é algum recado de Deus. Não é comum isso, não é? Aí o William liga para ele, domingo à noite. Ô David, o pastor gostaria de fazer uma visita para você, você aceita? Não sei se aqui funciona assim também, liga, pergunta se aceita ou se vai, aperta a campainha, né? Bom, ele falou, olha, eu só posso receber na segunda noite. As outras noites eu tenho compromissos com a fotografia e tal, tá bom. O William tinha comprado uma BMW Bordeaux, que não é a cor que a gente gosta, né? Nova. E eu acho que era uma 335 ou qualquer coisa assim. E ele falou para mim, pastor, é longe, quase 1 hora. E o senhor vai dirigindo. E eu falei, não vou. Ele falou, o senhor vai dirigindo? Eu falei, não vou. Eu falei, se a visita for bem sucedida, eu volto dirigindo. Eu estava louco para dirigir o carro. Mas primeiro é o prazer da pregação, né? Depois o prazer de dirigir. Aí fomos lá visitar o David. O David tinha em casa um aquário com peixes do mar. Um aquário, sem brincadeira, não era um aquário pequeno não, viu? Mais ou menos desse tamanho assim. 1,5 metro por 1, talvez. E lá dentro tinha um caranguejo. Só que a água era tão limpa, tão cristalina, como a praia de vocês aí, aquela praia bonita ali onde a gente anda de jet ski. Posso falar a gente anda, porque agora eu também já andei uma vez na vida, pelo menos domingo, né? Que nunca tinha andado. Certo, Marcola? E a hora que eu falei de Jesus, ele me deu um corte, eu quase perdi o rumo. Ele falou mais ou menos assim, ó, fala do que você quiser aqui, mas não fala de Jesus não. Porque eu sou igual aquele caranguejo lá, ó. Eu vivo na lama, eu só falo coisa grosseira. E depois eu descobri que ele tinha tido assim, relacionamentos ilícitos, essas bobagens assim, né, e etc e tal. Descobri também que ele havia sido membro da igreja adventista quando adolescente, mas teve uma briga com um líder da igreja, acho que um ancião, e por causa disso ele saiu da igreja. Recado para o povo de Deus. Se um dia alguém brigar com você, não saia da igreja não, porque quem perde é você. Nem uma briga, nem ninguém tem o direito de tirar você da igreja. A igreja é de Deus, a igreja não é minha. Ela é de todos nós, mas ela é de Deus. Está certo? Porque quando eu deixo a igreja, o inimigo bota outra coisa no lugar. E o céu fica longe. Muito longe. Far away. Eu me ajeitei. Falamos de outras coisas. E onde eu voltei? Jesus. Porque eu não sei falar muito e não falar isso, né? É uma doença que a gente tem, é igual quem tem doença, né? De novo ele, pá. Aí eu fiz uma oração, né? Falei, Senhor, essa igreja não é minha, é sua. Ele diz que é um caranguejo. Tudo assim na mente, né? O Senhor me ajudaria a converter esse caranguejo? Pá. E daí a pouco, pá. Sabe como Deus é? Deus é incrível. Pode confiar nele. Ele tem todas as saídas. Quando você não imagina, sabe quando não tem para onde ir? Deus sempre tem uma saída. Às vezes o inimigo fecha uma porta, Deus abre 10 janelas. Deus é fantástico, é maravilhoso. Louvado seja Deus. Amém, aleluia. Amém. Glória a Deus, amém. Falei para ele, David,
Você já comeu caranguejo? A hora que eu perguntei isso, até eu me assustei, né? Porque eu nunca comi. E ele falou, já comi. Você poderia me descrever como é que é a carne do caranguejo? Eu falei, pastor. Aí ele se alegrou, porque falou do que ele gostava, né? Pastor, é tenra, macia, saborosa. E aí falou outros adjetivos que se eu falar aqui, você vai sair daqui e vai querer comer uma porcaria dessa aí. Não coma, porque isso aí não presta para comer. Ok? Aí eu falei, eu vou concordar com você. Você é um caranguejo mesmo. A hora que eu falei, eu vou concordar com você, ele pensou que eu estivesse do lado dele. Mas eu estava do lado dele, só que para derrubá-lo, né? Aí eu falei, vou dizer uma coisa. Por que eu acho que você é um caranguejo? Porque você diz que é grosseiro, sujo, durão e tudo. Mas assim como o caranguejo, aí dentro de você tem um coração cuja carne é tenra e macia. E por causa desse coração que tem uma carne tenra e macia, Deus vai salvar você. A hora que eu falei isso, ele estava sentado assim, na ponta do sofá. Sabe quando a gente senta na pontinha assim, para ficar perto da pessoa para conversar? A hora que eu falei isso, ele encostou lá. E eu pensei comigo, agora eu derrubo o gigante, né? E tem mais. Sábado à tarde eu vou fazer um batismo. E eu vou batizar você. Vamos ficar em pé para orar? Não perguntei se ele queria ser batizado. Falei, vou batizar você. E também não dei tempo para ele responder. Orei e fomos embora. Saída no portão, o William pegou aquela chavezinha que não precisa ligar, né? Só está no bolso, né? E jogou para o velhinho assim. Eu fui dirigindo feliz, que tinha feito a minha parte, né? E pensando assim, senhor, o senhor que sabe se ele vai batizar ou não? Eu não sei. Eu acho que vai, mas é com o senhor. Passou a terça-feira, eu não falei com ele. Quarta-feira, quinta-feira. Sexta-feira, ele estava na igreja. Mas também não perguntei nada para ele, porque ele estava tirando foto. E passou o sábado de manhã, também não perguntei nada, ele estava tirando foto. E aí chegou a hora de fazer o batismo à tarde. Tinha 5 pessoas para batizar. Vocês que moram aqui nesse país, vocês sabem que batizar 5 é mais ou menos batizar um montão lá no Brasil, no Peru, na África. Eu fiz um evangelismo na África. O pastor da igreja lá quase morreu tanto batizar, coitado. Pastor, entra aqui que eu não aguento mais meu braço. Falei, você ganha para isso, batiza aí que eu só faço as orações aqui de fora. Batizei os 5, fiz um apelo. Antes de fazer a oração, William, espera aí. Aí eu olho lá para o lugar de onde saíram os 5. Vem vindo o David. Olha, não é para rir, mas dá vontade de rir. A beca, aquela azul, ela não servia nele. Ele estava assim, mais estrucado do que eu quando eu uso uma camisa mais apertada do que essa. Aquela coisa assim, né? E vinha trazendo na mão, escondido atrás, o caranguejo. Olha, ele parece tão real que até as ranhurazinhas que tem embaixo ele tem, ó. É de bronze. Ele me disse que tinha esse caranguejo há mais de 20 anos, quase 30 anos. Aí quando ele chegou e falou assim, chegou, entrou no batistério, a água subiu, pôs a mão assim, né? Falou, pastor, eu vou dar esse caranguejo para o senhor. Eu falei, mas você não pode dar. Você falou que esse caranguejo tem mais, isso é uma relíquia, tem mais de 20, 25 anos com você. Como é que eu vou levar o seu caranguejo embora? Eu falei, não, o senhor vai levar.
E não teve jeito de discutir, né? Cuida do caranguejo, cuidado para ele não beliscar você. Nem fugir. Ele falou, é que eu não quero mais ser um caranguejo. Não quero nem ter caranguejo mais. Falei, bom, vamos combinar o seguinte. Você me autoriza a contar a história quando eu quiser? Autorizo. Então eu levo. Eu tinha batizado a esposa dele entre os 5, né? Vou falar para vocês o seguinte. Eu enfiei aquele americano na água com gana, com prazer, uma alegria espiritual assim que não tem explicação. E enfiei na água com vontade, sabe? E eu já sou forte, ele muito mais. A hora que eu enfiei ele na água assim, a água subiu que quase vazou pelo vidro. A hora que eu tirei ele da água, eu falei na língua dele, né? O Espírito Santo é bom, porque eu consigo falar mais do que I love you às vezes. Falei, agora você não é mais um caranguejo. Agora você é um filho de Deus. O Espírito de Deus, que foi derramado no Pentecostes. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no dia do batismo, é o Espírito que trabalha em nós, que nos torna diferentes, que nos faz semelhantes a Jesus. É o Pentecostes. E todos sabem que se não há chuva temporã, a chuva serôdia da colheita também não resolve nada, porque a temporã é que faz brotar a semente. O Espírito Santo que está trabalhando em nós é como se fosse essa chuva. Um dia desses o Senhor Jesus vem fazer a colheita. E quando Ele vier, nós iremos com Ele. Eu vou repetir. Nós não iremos com Ele porque somos melhores do que as outras pessoas. Nem mais bonitos, nem mais ricos, nem mais cheirosos. Nada disso. Nós iremos com Ele porque nós acreditamos. E todo aquele que crê, porque o crer transforma a vida. O crer é ativo. Ele me faz diferente. E o Espírito vai trabalhando em mim, vai me santificando. Essa obra que Jesus começou na sua vida um dia, Filipenses 1:6, Paulo diz assim, eu tenho convicção, eu estou muito certo, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Que tal? Fazer uma pergunta para você. Vamos deixar o Espírito nos conduzir? Que tal? Vamos orar hoje pedindo isso? Que o Espírito de Deus nos conduza, nos use, nos transforme, para nós sermos instrumentos. Olha, há muitas alegrias nessa vida aqui, viu? Alegrias as mais variadas. Mas a alegria de você ser usado por Deus para abençoar alguém não tem preço. Não tem preço. Deixe o Espírito usar você. Às vezes a gente pensa que Deus quer cobrar alguma coisa, né? Jesus falou assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei, isso é, comerei junto com ele, o que abrir a porta. E aí ele completa dizendo assim, e ele, o que abriu a porta, ceará comigo, na ceia das bodas do Cordeiro. Isto quer dizer, na eternidade. Aleluia? Vá para casa pensando isso. Que o Espírito de Deus toque em você, em mim, em nós, para termos uma vida de alegria com Jesus. Pai do céu, obrigado pela tua palavra,
Quanta coisa linda. Quanta coisa abençoada. Louvado seja o teu nome. Obrigado por essa congregação. Olha quanta gente bonita está aqui. Filhos e filhas queridos do Pai Eterno. Muito obrigado, meu Deus. A gente poderia estar fazendo outra coisa, porém escolhemos estar aqui. E é bom demais estar na tua presença. Louvamos o teu nome. Nós vamos embora agora. Que o Senhor nos acompanhe com os anjos. Tenhamos um bom descanso. Amanhã é um dia feliz. Amanhã à noite nós queremos ouvir sobre as trombetas. Jesus está voltando. E Deus levantou um povo para tocar a trombeta e pregar a volta de Jesus. Mais uma vez, louvamos o teu nome. Tudo agradecemos. E o fazemos através de Jesus, que é o teu Filho, mas é também o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém.